Fala galera, e aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pod Júlio. E hoje nós vamos falar sobre carreira. E aí, como é que você tá? Se já fez bastante curso? Como é que tá a tua carreira? Tá decolando? Tá caindo? Enfim, se você quiser saber sobre esse assunto, hoje o meu convidado super mega especial é expert nesse assunto, depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Olha só, hoje eu estou falando sobre carreira, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carreira, liderança, enfim, tudo aquilo que você pretende saber hoje um pouquinho mais, né, para levantar a sua régua na tua profissão, beleza? E o meu convidado super mega especial é Rodrigo Sade, que é CEO do grupo, né, For Sales Company. Seja bem-vindo ao Pod Júlio. Obrigadão, Júlio. Prazer estar aqui. Ô, cara, prazer é meu, né? Depois de quanto, 3 anos praticamente de casa? 2 anos e pouco, 3 anos. Tamo junto, agora a expectativa é diferente, né? Pois é, inverteu o lugar. Agora, como os outros, agora você vai sentir na pele a emoção do negócio. É, bem por aí, bem por aí. Vamos tomar um café, cara? Me dá a sua caneca. Essa caneca aqui já é o oferecimento, né, do grupo For Sales Company aí, ó, porque você que tá do lado de lá, opa, inverte, opa, erro de impressão dos dois lados, beleza? Deixa eu fazer aqui um expresso aqui pra gente, já pra... Pô, é verdade, né? Tinha que estar dos dois lados ali, né? Porque às vezes o cara vai virar de um lado, do outro, você prefere um Cerrado Mineiro, um pouco mais intenso. O que você escolhe, Julião? Confio em você. Cerradinho Mineiro. É pra funcionar, vamos ver se funciona. Normalmente quando é ao vivo e a cores, como os outros, sempre funciona, né? É pra funcionar, Aí, então, rapaz, hoje nós vamos falar um pouquinho, e eu primeiro assim, ó, deixa eu parar esse barulho, né? Esse barulho só incomoda às vezes. Como os outros, mas faz parte do enredo. É um barulhinho chato, né? Mas faz parte. Ó só, galera, enquanto roda aqui nosso cafezinho, eu quero falar para você o seguinte: se você está procurando uma empresa, né, que venha fazer toda a gestão de pessoas, de personagens para entrar, né, desde contratação, né, seleção, enfim, o Grupo For Sales é o melhor aí para vocês poder estar engrenando no mercado, beleza? Tá feito o jabá? Obrigado, Júlio. Obrigado em dobro pelo café e pelo jabá aqui. Então, beleza. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou passar aqui e eu vou fazer já uma pergunta bem direta. Enquanto a gente imprime ali. Deixa eu te perguntar o seguinte. Hoje, no mercado que a gente vive, né, a gente tá aí, cara, eu vou dizer assim, numa mesclagem, né, de coisas humanas com coisas de inteligência artificial, que hoje está na moda. Hoje, como que o personagem hoje no Brasil, né, vamos falar do nosso país, está preparado, né, com essas inteligências artificial na própria carreira dele? Como é que... Eu queria ter essa visão, né, de vocês que já recrutam, né, enfim, para a gente poder entender como que tá e se a galera realmente está absorvendo isso como uma coisa positiva ou negativa. Tá. Bom, a IA chegou para nós do nosso dia a dia para valer em novembro de 2022, né, com o ChatGPT. E de lá para cá, à medida que a adesão vai aumentando, né, as pessoas vão consumindo mais, incorporando mais no dia a dia, isso chega nas empresas, na mesma velocidade, né, que a adoção doméstica chega, a adoção nas empresas também acontece, porque no final do dia as empresas são feitas pelas mesmas pessoas que usam dentro das suas casas a inteligência artificial. Então ela veio crescendo de uso e de relevância para as atividades do dia a dia, né? Então hoje a gente ainda está numa transição, né? Quer dizer, as empresas e as pessoas e as carreiras ainda estão num processo inicial de adoção da IA e o impacto ainda não é tão grande, mas o que a gente imagina é que com o passar do tempo a gente vai estar numa progressão aritmética, né? Quanto mais tempo passar, mais rápido e mais forte vai ser a adoção da IA no dia a dia das pessoas e das empresas e das carreiras. Então a tendência é que mesmo aqueles que não estão ainda sendo impactados por IA sejam impactados já em seguida, né? E as pessoas que, por exemplo, hoje já trabalham com IA, né?
ela tem o seu diferencial com relação àquele que ainda não entrou nessa jogada da IA? Em determinadas situações, sim, né? Mas muito específicas ainda. Então, assim, vamos dizer, em 3% dos cargos, 1%, 3%, enfim, no máximo, as pessoas que dominam o uso de IA já começam a ser um pouco mais... tem um diferencial numa entrevista, numa comparação de opções para contratar, mas ainda é bem pontual. São mais em áreas bastante analíticas, que aí você saber usar IA pode representar um diferencial evidente, né? Porque as empresas ainda não têm uma noção muito clara de aonde a IA vai poder realmente gerar valor. Então ainda são poucas as posições e as empresas que realmente entendem a IA como um diferencial, a pessoa dominar a IA como um diferencial. Mas como eu falei na primeira pergunta ali, a tendência é que isso vire exponencial, né? Então se hoje é 1%, amanhã vai ser 2%, depois vai ser 4%, depois vai ser 8%, depois vai ser 16%, né? Então você tem uma curva exponencial de aumento de importância da IA. Então a gente está num momento um pouco estranho, como se fosse a calmaria antes da tempestade, sabe? Então tem uma falsa sensação de que a IA talvez não vai ser tão rápido, tão forte o impacto, mas como eu falei, tem diferentes visões para isso que eu estou falando, né? Eu me alinho com aquelas pessoas que entendem a IA impactando numa progressão aritmética, né? Então ela tende a ser bastante forte, né? A curva o impacto, né? Então ainda é pouco, né? Sendo bastante direto, ainda é pouco, como eu falei, mas tende a aumentar. E geralmente hoje né, as pessoas que entram, que tem uma carreira, né? Como que ela faz normalmente hoje para poder subir de cargo de liderança, né? Porque assim, vamos lá, às vezes a pessoa entra numa empresa, ela tem um perfil, né? E como é que vocês, qualifica essa pessoa, esse personagem, para que dentro desse perfil ele alcance, vamos lá, ele está apto, por exemplo, para aquele cargo que ele é candidato, né? Então, porque às vezes assim, o cara às vezes ele não tem tanta expertise quanto o outro, mas às vezes tem mais, não vou dizer essa palavra, seria mais intimidade com aquele setor do que um outro que é muito mais qualificado. Como é que vocês balanceiam isso para poder realmente trazer esse resultado para a empresa? Tá. Você diz como é que a gente recruta as pessoas com mais potencial de entregar resultado. Isso, independente, avaliando, porque independente se ela às vezes ela tem mais conhecimento técnico, mas talvez ela não tem mais conhecimento especificamente naquele setor. Sim. Bom, cada empresa vai ter um contexto diferente, né? Do que a gente pode chamar de potencial de entrega de resultado. Então, em funções mais técnicas, a experiência prévia, em funções bastante técnicas, a experiência técnica anterior conta muito. Em posições menos técnicas, muitas vezes o potencial geral de uma pessoa é maior, tem um peso maior no resultado final da pessoa na função do que a experiência técnica prévia, né? Então, primeiro de tudo, você tem que entender o contexto. Se é uma posição, por exemplo, advogado, a advocacia é extremamente técnica. Então, o nível de competência de alguém numa função de advogado tem correlação com o tempo da pessoa naquilo. Já em outras funções, por exemplo, vamos pensar um gerente um gerente comercial, né? Não necessariamente alguém que tem 10 anos é melhor do que alguém que tem 3. Por quê? Porque o elemento potencial, o elemento soft skill, as habilidades e atitudes da pessoa, muitas vezes contam muito mais do que o tempo de experiência. Então, primeiro de tudo, é importante entender o contexto da posição. Então, se a posição é extremamente técnica, experiência conta bastante, não é tudo, mas conta. Se a posição é menos técnica, ela exige mais soft skill, mais atitudes e habilidades, aí
é importante você entender o potencial geral, né? Sair um pouco da visão de experiência prévia e ir para o potencial, analisar potencial. E geralmente hoje, assim, numa média, os candidatos, a maioria estão sempre aptos ou ainda não? Tipo, a grande maioria ainda não chega naquilo que é o objetivo da empresa de contratação, por exemplo. Quer dizer, a galera vai ter que correr atrás para poder, né? Vamos pensar numa escala grande, é lógico que sempre a ideia é sempre escolher o melhor. Eu acho que isso é um fato, né? Sempre vai escolher o melhor. Mas, digamos assim, quantas pessoas estariam tão preparadas quanto a outra? E às vezes é só um detalhezinho que fez com que a empresa escolhesse, né, um personagem X e não o Y, né? Por conta realmente da carreira que ele já, né, propõe. Então, a cada 100 pessoas, hoje, quantas estariam mais qualificadas? Tá. Como o Brasil é um país continental, né, a gente tem 100 milhões de pessoas empregadas no país. Daria para a gente dizer, por dedução, por matemática, que você tem pessoas qualificadas para qualquer posição que você imaginar no planeta. Você deve ter alguém no Brasil apto àquilo, com experiência naquilo, com preparação naquilo. Então, a resposta para a primeira pergunta ali é: sempre tem alguém que tem experiência, bastante experiência. A questão aí é a correlação entre pessoas que têm experiência com pessoas que procuram aquela pessoa que tem experiência. E o que acontece no Brasil é que a maioria das empresas quer pegar alguém pronto, não quer treinar as pessoas. Então hoje as pessoas que têm preparação, que têm experiência, são disputadas. Esse que está pronto, ele é disputado por 5, 10, 20, 30 empresas. Então, a realidade hoje é que você tem muita disponibilidade de gente em começo de carreira, em meio de carreira, em determinado assunto, e poucas pessoas sêniores nos temas. E aí as empresas geralmente gostam de encurtar caminho, pegar alguém que já tem experiência, bastante experiência, né? E aí o que acontece é que as empresas têm uma noção que não tem mão de obra preparada, porque a régua delas é muito alta, elas exigem alguém que já venha com tudo, né? E esse alguém com tudo, uma vez que ele é disputado por várias empresas, ele tem inflacionamento salarial, é a lei da oferta e demanda, né? Sim. Então, quando você tem muita demanda e pouca oferta, o preço aumenta. Então, fica essa impressão que o Brasil tem poucos profissionais preparados, porque todo mundo disputa os poucos que têm muita experiência, no lugar de ter uma cultura de treinar, de desenvolver pessoas para a sua necessidade internamente, né? E aí existe algum curso, treinamento, enfim, que vocês conhecem, que vocês indicam? Às vezes o cara, de repente ele entrou ele queria um cargo, almejava um cargo, e aí na seleção ele não chegou a entrar nessa empresa por conta que ele, enfim, não foi selecionado por motivos de qualificação mesmo. E o que esse cara, o que esse personagem tem que fazer para se qualificar a ponto de que ele também chegue? Isso vamos lá, é só conhecimento, conhecimento seu, né, próprio, ou tempo de carreira, né? Porque às vezes, não sei se isso tem uma balança que possa medir isso, né? Uhum. Então, que curso que a gente indicaria, né? Depende muito do contexto, né? O mercado de trabalho ele é um mercado bastante heterogêneo, né? Então, você tem diferentes contextos. Mas, via de regra, você ter um bom treinamento específico na área que você vai se aplicar é algo que já te coloca na metade do caminho ali para você entrar no mercado de trabalho ou estar apto a entregar resultado em determinada função, né? Então, o que é importante, por exemplo, de acontecer é a pessoa ter uma bagagem de estudo na área para a qual ela está pleiteando, né? Acho que esse é o primeiro passo. Como que ela vai desenvolver essa experiência? Idealmente, o mercado busca alguém que tenha trabalhado com aquilo, sim, em regra. Mas na ausência de uma possibilidade de trabalhar naquilo, é importante a pessoa se envolver com projetos
dentro dos cursos que ela fizer, ela se envolver com projetos de entrega daquilo ali, para ter uma experiência, algum tipo de experiência para oferecer. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que você está buscando um cameraman aqui ou uma pessoa para mexer na mesa lá de edição de vídeo. Se a pessoa tiver um bom curso audiovisual, vamos pensar no Senac, tá? Mas ela não tem experiência, não trabalhou dentro do audiovisual. Mas ela usa aquele curso para fazer um monte de trabalho prático de audiovisual, faz uns 10 trabalhos bem feitos, estuda, pede ajuda para o professor. Ela pode não ter 2 anos em audiovisual, mas ela vai sair do curso com um nível de experiência que vai mimetizar, vai simular alguém que tenha lá 6 meses de experiência, muitas vezes, trabalhando numa empresa que às vezes não tem uma prática tão elevada de audiovisual. Então, na ausência de uma oportunidade de estar tendo experiência no mercado formal de trabalho, fazer trabalhos informais para se mostrar preparada para fazer aquilo, né? Então ela vai lá, vai fazer um documentário audiovisual gratuito para alguém, vai fazer lá N trabalhos de curso lá pro curso de audiovisual que ela está fazendo. Então ela complementa ela contorna essa dificuldade de ter uma experiência corporativa com esses trabalhos voluntários, esses trabalhos dentro de um curso que ela fez e tudo mais. Isso às vezes vai também mais além do que somente a experiência quer dizer, não adianta o cara ter uma experiência, mas também não ter o feeling do negócio, né? Porque às vezes o cara, tá lá 10 anos na mesma profissão, executando a mesma função. Aí quando ele precisa se adaptar, porque o mercado hoje, principalmente audiovisual, vai se adaptando, né? Antigamente a gente fazia no analógico, né? Aí entrou o digital, bagunçou tudo, por bom sentido, né? E aí foi remodelando as profissões. Tanto é que agora, eu fiquei sabendo essa semana agora, que agora está tendo um curso de cameraman feito por IA. Quer dizer, o cara não vai precisar de comprar mais equipamento de câmera, porque o Google lançou agora recentemente uma IA que faz todas as cenas cinematográficas e é coisa absurda, assim. Então eu falei, cara, peraí, e as Sonys, e as Blackmagic, e as câmeras, e o negócio, aonde que vai parar essa galera? Né? Porque com o tempo de mudança, tanto do analógico para o digital, algumas empresas quebraram na fabricação de equipamentos, né, que hoje a gente procura no mercado, não existe mais, mas na época que já existia do analógico, né, que elas, inclusive, era tudo mais, eram marcas elitizadas e tudo mais. E poucas delas conseguiram fazer essa migração para o digital, talvez, sei lá, talvez por não acreditar no mercado, e essa transição aconteceu e a galera que tinha, né, a experiência, como era o meu caso, né, analógica, totalmente analógica, teve que se adaptar. Quem quisesse se remodelar tinha que se adaptar ao digital. E agora a gente está numa nova transição que é a adaptação do digital para IA. Então, por exemplo, cortes mesmo, né, que a gente usa, a gente já vai fazer esse mês algumas experiências com algumas IAs para fazer isso, para fazer uma entrega mais rápida e talvez não tão assertiva, mas aí você tem a inteligência por detrás disso, trazendo resultado rápido, que às vezes manualmente fazendo é muito mais demorado. Sim. Então essa mudança acontece, né, de certa forma. E eu vejo assim que o profissional que não está qualificado a se adaptar, ele acaba perdendo esse mercado. Sim. Porque ele vai ficando para trás. Não sei se na gestão, eu acho que isso serve para todo mundo, né? Independente da função. Eu queria fazer uma pergunta seguinte: quando o personagem, né, o candidato, por exemplo, ele entra numa empresa, né, existe uma assertividade, por exemplo, que o cara entrou, tá lá na experiência, vamos pensar assim, ele tem uma função dentro da empresa, mas o que aconteceu? Que no time ali, sei lá, de 6 meses, a empresa percebeu que talvez ele não era aquele candidato, por mais que fosse aquele candidato mais preparado, vamos pensar assim, mas não era talvez o mais assertivo. Existe essa porcentagem desse personagem que não tem que a empresa às vezes acaba não
não acertando muito com relação ao personagem. Quer dizer, tipo, se ele não tá apto, se ele tá apto, mas ele entrou, mas não teve engajamento com a empresa e aconteceu alguma coisa e a empresa acabou, né, frustrando ali, talvez o currículo era tão grande, mas o resultado não foi o esperado. Existe quantos por cento disso que existe? É a minoria? Qual que é a assertividade com relação a esse tipo de personagem que é muito, a régua muito lá em cima, como diz vocês? Tá. Você diz o percentual de fracasso médio Isso. das contratações nas empresas. Isso. Tá. Varia bastante, Júlio. Varia bastante. Vamos lá. Poderíamos dizer que talvez vamos separar em 2 grupos, né? As empresas que têm um processo de recrutamento bem estruturado e bem científico e as que não têm. Nas que têm um processo bem estruturado, e aí eu vou estar deduzindo aqui com base em observação que a gente faz no nosso dia a dia, né, para trabalhar com isso. Mas nas que têm um processo de entrevista estruturado, eu deduziria que a gente está falando aí de uma taxa de, vamos lá, 6 meses, uma taxa de erro aí de 5 a 10%, tá? Aqui nas que têm um processo de recrutamento estruturado. Nas que não tem, aí eu falaria que a gente está mais ou menos, deve estar num horizonte aí de 15% a 40% de insucesso nas contratações. E a diferença é bem grande porque as empresas que não têm um processo de recrutamento estruturado, e mais de seleção, né? Recrutamento é uma das partes mais simples. De seleção, de comparação, de avaliação, de entrevista. As empresas que não têm um processo de seleção bem estruturado, elas aumentam muito a taxa de erro, né? Porque elas não conseguem tangibilizar o quanto que a pessoa realmente conhece, tem aderência com o que ela precisa. Muitas vezes ela não consegue nem problematizar a demanda que ela tem. Então, o que exatamente eu preciso? O que, portanto, eu preciso entender na entrevista se a pessoa tem ou não tem. Então, essas empresas vão ter uma dificuldade em problematizar a demanda, transportar isso para um roteiro de seleção funcional e, consequentemente, elas vão aumentar muito a taxa de erro, né? Então, eu diria que é isso. Mas 3 vezes mais erro aqui nas que não tem um processo de seleção estruturado em relação às outras, né? Isso é interessante. Mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre o podcast. Me diga uma coisa, ali acho que o gestão de pessoas tem o quê? 1 ano agora? O gestão, não, 5 anos. 5 anos. 5 então, anos. Quando que começou a gestão de pessoas? Qual que era a ideia do podcast? Fala um pouquinho dessa migração, não sei se ou a inserção, na verdade, né, no mercado de comunicação via podcast pra gente. Claro. Para quem, né, ainda não conhecia, está entendendo como que funcionou e quando que tudo começou. Boa. Então, o Gestão de Pessoas ele começou em abril, curiosamente, no 1º de abril de 2020. Então foi no auge da pandemia ali do Covid, e ele surgiu porque logo 2 semanas depois do confinamento, né, do lockdown, a gente observou que muitas empresas estavam desesperadas, né, em relação ao que faziam, né, como se comunicavam com os colaboradores, o que tinham que fazer em termos de saúde, bem-estar, segurança e tudo mais. E como nós temos contato com os RHs das maiores empresas do país, por serem nossos clientes, a gente decidiu criar um podcast para ajudar nossos clientes a trocar informações entre si sobre como lidar com a crise, como RH, né? Como você, como RH, pode lidar melhor com a crise do Covid. E aí, naquele momento, a gente chamou uma das principais executivas de RH do país, que hoje é âncora do nosso podcast, que é a Patrícia Bobato. E a Patrícia contou para a audiência o que ela estava fazendo na Tigre Tubos e Conexões, que era a empresa onde ela estava, que é uma das maiores empresas de material de construção do país. E aquilo ali teve uma grande repercussão naquele momento, e a gente optou por seguir as entrevistas, né? Então tinha sido uma entrevista para trocar uma experiência,
E partindo do sucesso que teve, acho que foram 1.500 pessoas ao vivo acompanhando a transmissão, e a gente nunca tinha feito uma transição ao vivo ainda. A partir daquele sucesso, a gente falou, bom, acho que temos aqui algo a ajudar na pandemia. E aí daquilo ali saiu um outro episódio, e a gente começou a fazer toda semana lives, toda quinta às 19 horas, uma live para troca de experiência sobre pandemia, e deu tão certo que passou a pandemia, a gente continuou fazendo isso. No começo foi online, né, pela própria restrição do momento, e depois que a pandemia passou, a gente passou para cá, começamos a fazer aqui. E na sua opinião, assim, essa comunicação porque a gente tem alguns setores, né, que a gente percebe que principalmente assim, a medicina, a advocacia. Hoje a gente tem aqui no podcast Curitiba várias empresas e personagens de segmentos diferentes. Mas eu percebo o seguinte, que a maioria, principalmente os personagens que existe uma certa restrição na comunicação, né, devido aos órgãos e gestões que restringem essa situação. No caso dos médicos, né, que tem coisas que não pode estar mostrando e tudo mais, a gente percebeu que logo, acho que há 1 ano e pouco atrás, essa demanda começou a crescer mais, né? Então as pessoas tinham aquele receio de ser bloqueada, o seu CRM ser bloqueado, né? Ele tinha, enfim, algumas coisas pode não postar, outras sim, outras não. E aí a gente percebeu que teve esse crescimento, né, da procura da comunicação com relação ao seu setor. Do gestão de pessoas, essa comunicação para o ouvinte, como é que ela está sendo? Você consegue dar um spoiler para a gente como que está sendo assertivo e o resultado de gestão de pessoas? Ah, sim. O Gestão de Pessoas ele é um podcast sobre cases, tendências e boas práticas da RH. Então a gente tenta sempre se limitar a essa problemática, né? E também entendendo o público-alvo dele, trabalhando para o público-alvo dele. O público-alvo dele são profissionais de RH de diferentes níveis hierárquicos. Então, para a gente manter essa geração de valor estruturada para a audiência, a gente tenta entender, né, qual o problema a gente está resolvendo e para quem a gente está resolvendo. Então, o problema é cases, tendências, compartilhar experiência prática da RH para o público da RH. Então, ele tem funcionado bem. A gente tem conseguido se comunicar bem por estar mantendo essa estrutura lógica bem fundamentada, né? De o que resolvemos, que problema resolvemos e para quem a gente entrega isso, né? E aí a gente divulga isso no YouTube e em várias ferramentas de podcast, né? Concomitantemente, né? Então toda quinta às 19 horas, então criou uma recorrência de divulgação, que é importante. E ele é semanal, que também é um elemento importante para o podcast engrenar, né? Porque tem uma relação, quem estuda marketing de conteúdo diz que tem uma relação de volume de episódios e recorrência com audiência, né? Então, o nível de repercussão dos podcasts ele aumenta muito quando ele é mais curto, né? O intervalo entre os episódios. Então, no nosso caso, a gente é semanal. Né? Então toda semana a gente tenta divulgar, né? É que nem as séries, né? Quando você começa a assistir uma série que aí fica toda quinta-feira, você quer assistir ela inteira, né? Você começou ali, legal, bacana, aí você chega no terceiro ali, agora o próximo só na outra semana. Aí você fala, puxa vida, só na outra semana esse negócio, vou ter que esperar. Então, eu acho que esse mundo mais ocioso, mais ansioso, aliás, né, que a galera quer o negócio para ontem, né? Então a galera fica esperando sempre naquela expectativa, né? Eu acredito que você comentou isso, é interessante, porque a gente acaba consumindo esse conteúdo e sempre que tem aquela chamada, aquela expectativa, fica, opa, peraí, isso é interessante, eu quero já assistir na próxima. Então sempre fica aquela lanterninha atrás do cara, sempre dando uma piscadinha, né, para ver, cara, seguinte, na próxima ali tem coisa interessante e tudo mais. Hoje, além do Gestão de Pessoas, existe algum outro podcast, alguma outra comunicação que vocês fazem com os seus personagens do grupo For6? Sim, sim. A gente tem o Raise the Bar, que é para o público de vendas e marketing, né?
Então, é a mesma problemática, né? Só que, então, cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing para o público de média e alta gestão de vendas e marketing, né? Então, a gente tem esse outro podcast. A diferença dele é que, diferentemente do gestão de pessoas, que ele é mais... ele pega todo o espectro de RH, da base ao topo, o Raise the Bar ele é da média para alta gestão de vendas e marketing. Então, um conteúdo um pouco mais denso, mais técnico, mais profundo, e tem essa outra vertente, esse outro público-alvo, né? Legal. Agora vamos fazer mais uma mudança, uma palhinha aí. Agora vamos conhecer o Rodrigo, o personagem que está aí por detrás, né, de uma grande empresa, né, aí de um grupo, né, de empresa, e que hoje é sucesso, né, a nível internacional, que a gente anda acompanhando, não somente, né, o projeto de vocês, mas toda a comunicação, enfim. Como que começou a sua carreira? Agora eu vou falar da sua carreira. Como que começou a sua carreira, né? E o que você era antes de se tornar hoje, né, o CEO dessa empresa que praticamente hoje é quase multinacional? Bom, eu comecei minha carreira, me formei em Direito, comecei minha carreira trabalhando em tribunal, e por um acaso do destino, quando eu tinha uns 22 anos de idade, eu fui contratado para ser trainee comercial da ANCHAM, da Câmara Americana de Comércio. E ali eu me descobri como uma pessoa que queria fazer carreira corporativa em vendas e marketing, né? Me descobri como um executivo, como um vendedor, melhor dizendo, né? E naquele momento eu consegui ser o melhor trainee comercial do Brasil na campanha que tinha nessa empresa. Era uma campanha semestral, 150 trainees mais ou menos, e eu me destaquei tanto ali que eu me vi como falei, bom, tenho talento, né, para trabalhar em vendas, em marketing, e então vou investir nisso. E aí fui crescendo funcionalmente ali na ANCHAM até virar gestora da área de mídia e patrocínio, que vendia cota de patrocínio em eventos, né? Naquele momento a gente bateu vários recordes de venda históricos da empresa na região que eu trabalhava, e aí um headhunter chegou até meu nome para um ex-gestor que tinha trabalhado comigo na ANCHAM, e eu fui trabalhar, ele me convidou a trabalhar, a ir para essa empresa. Basicamente, o que mais me chamou a atenção nessa proposta foi o aumento salarial, né? Na época eu ganhava X e ele me ofereceu 3X para eu mudar de empresa. E aí eu acabei topando por isso, né? Eu estava num momento tinha 25 anos e naquele momento eu estava querendo ter mais liberdade financeira, né? Então aquele valor me chamou a atenção e eu virei headhunter basicamente por uma ganância financeira. E aí eu mudo então para essa empresa, uma multinacional de recrutamento e seleção, e lá eu começo a entrar nessa área de recrutamento e seleção efetivamente. Então eu fico 3 anos lá nessa empresa, e lá eu descubro esse mundo de recrutamento, e após 3 anos eu decido sair para montar uma empresa de recrutamento e seleção especializada em vendas e marketing, que é a primeira empresa do grupo, que chama For Sales, né? É a primeira empresa nossa. E de lá para cá a gente veio montando outras empresas dentro dessa mesma vertical de recrutamento e seleção. Então a For Sales surge como uma empresa especializada em recrutar média e alta gestão de vendas e marketing. Depois de 2 anos a gente monta o Sales Jobs, que é uma empresa que recruta a base de pirâmide de vendas e marketing, então vendedores, e promotor de venda, vendedor, analistas e tal. E mais recentemente a gente monta a Easy Hire, que é uma empresa que recruta média e alta gestão de outras áreas que não vendas e marketing. Então minha carreira acontece assim, um pouquinho por acaso ali no começo. Depois abraço uma oportunidade meio inusitada para mudar de área, e essa oportunidade me faz montar minha empresa ali em 2013. Então tem aí 12 anos, vai fazer 12 anos agora em setembro de empresa, e
Essa é um pouco da história, hein, Júlio? No percurso, normalmente assim, ó, eu vejo isso por mim. Eu acho que eu já tive umas 3, 4 empresas antes de ter a que eu tenho hoje. E a gente, acho que isso é do brasileiro, sei lá. A maioria, pelo menos, né, dizem, tem uma expectativa ali, um dado que ele diz que ele quebra ali a empresa, pelo menos, né, nos primeiros anos ali, enfim, né, e aí às vezes acaba até migrando para uma outra coisa que não tem nada a ver, e de repente o cara vira uma empresa até multinacional. Da Forceios, por exemplo, como que foi essa vocês teve muito desafios, como que foi essa de implementar o grupo, né? Porque a gente percebe que tem muita gente hoje, né, dentro do grupo, mas como é que foi implementar essa empresa de gestão que hoje é referência nacional e internacionalmente? Tá. A gente, basicamente, Júlio, eu acho que a gente sempre foi bastante sóbrio nas coisas, né? Então, a gente nunca trabalhou com dinheiro de banco ou de investidor, então sempre foi orgânico o crescimento nosso. Então, a gente nunca cresceu numa taxa que a gente não fosse conseguir gerir aquilo. Então, a gente foi crescendo num ritmo administrável e foi aprendendo. Eu acho que talvez o grande segredo tenha sido esse. A gente não cresceu num ritmo maior do que a nossa competência permitia, né? E isso fez com que a gente fosse crescendo de uma forma mais firme, mais sólida, né? Apesar, inclusive, de ter tido oportunidades de crescer mais rápido, a gente optou por manter um crescimento um pouco mais organizado, e isso fez com que a gente fosse crescendo bem sólido, né? Então, primeiro fizemos a fundação do prédio, depois o primeiro andar, depois o segundo andar, depois o terceiro andar. Então, aí hoje as pessoas olham e vêem um negócio grande, né? Mas ele foi bem paulatino, né? Foi bem... Eu acho que talvez o que a gente não fez foi ter se deslumbrado com as possibilidades e ter colocado os pés pelas mãos, né? Ter tomado empréstimo, ter trazido investidor que muitas vezes não aportam nada, só cria um problema para o negócio. Então a gente foi bastante consciente, bastante conservador no nosso crescimento. Acho que esse foi talvez o ponto aí, né? É interessante, porque assim, ó, você falou de crescimento, a gente percebe que quando a maioria das empresas ela vai crescendo, eu não vou dizer passo a passo, né, mas eu acho que seria mais ou menos isso, né? Ela começa a sentir aquele próximo estágio, né, e de como que a coisa vai acontecendo. E aí, se você, de repente, pular um pouquinho mais esses degraus, né, vamos pensar assim, você não sabe se aquele degrau, o que você teria que ter mexido naquele degrau para que viesse desestruturar tudo depois. E isso acontece com a gente percebe isso, que, cara, por exemplo, podcast mesmo é uma área que hoje está crescendo bastante, as pessoas estão procurando, mas a pessoa não sabe o trabalho que dá. Você host, né? Como host do teu podcast, né? Então você sabe que dá um trabalho do caramba fazer isso, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, o cara sentou ali, não sei o quê. Então tudo é questão de organização, né? Você tem que ter essa organização, né? Tanto estrutural, financeira, pessoas, gestão. Eu acho que gestão, hoje acho que é um dos pilares, acho que um dos piores pilares, né? Eu vou dizer assim, na questão de achar pessoas certas, né? Para determinado cargo, e que 100 pessoas não tem nada, né? Sim. Hoje, empresa sem pessoas não é empresa, né? Embora que futuramente, não sei como é que vai acontecer com essas robóticas e essas inteligências, as pessoas vão ficar mais em casa fazendo as gestões das coisas mais online, né? Falando um pouquinho do podcast de vocês e dessa organização. Hoje, como é que vocês organizam isso? Porque também, né, o público nosso quer saber assim, tipo, cara, é legal, dá tanto trabalho, como que vocês organizam? Porque vocês têm 2 podcasts, né? Faz um evento, né, que eu acho que a gente não chegou a comentar aqui, um evento, né? A gente já presenciou isso. E como que é organizar tudo isso? Um time, enfim? Sim.
Basicamente quem faz a gestão disso é o nosso time de marketing, né? E aí basicamente a gente tem algumas pessoas envolvidas com esse trabalho, né? A gente tem basicamente 4 pessoas envolvidas, né? O primeiro deles é o head de marketing, que é o maestro da orquestra, né? Então ele gera toda a área de marketing ali nossa e faz todo o acompanhamento dos times técnicos que fazem o marketing de conteúdo dentro do qual estão os podcasts. E aí, especificamente nos podcasts, a gente tem uma pessoa que cuida do convite e gestão dos convidados, né? Então ele faz o mapeamento de convidados, aborda, explica, convida, manda a pauta da entrevista, né? Quais perguntas a gente vai fazer, como é que funciona a gravação e tudo mais. A gente tem uma outra pessoa que faz a parte de mídias sociais, então divulga o podcast nos canais e também posta no feed das empresas que a gente tem, né? Posta os episódios. E a gente tem uma outra pessoa que faz a diagramação do vídeo e faz a parte visual do podcast, que é fazer o thumbnail do YouTube, diagramar o vídeo, né? Fazer corte do vídeo, aplicar a vinheta no vídeo. Então a gente tem basicamente essas 4 pessoas, né? Um maestro e 3 especialistas aqui, né? E a galera acha que é só sentar e gravar, né? Não é bem assim, mais né? difícil, mais complicado do que isso. Porque, e além disso, tem o dia, né? Porque assim, ó, às vezes é convidado que fura, né, por motivos, enfim, acontece. Hoje, por exemplo, mesmo, um convidado meu furou, mas, né, acontece. Então, você não sabe, você não consegue... por mais que a linha deixa tudo certo, organizado, né? Você não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer, se o personagem nasceu, acordou legal ou não, enfim, o que vai acontecer amanhã, né? Então, você planta hoje, faz a tua gestão, todas essas coisas, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí tem o perrengue do próprio dia, né? Cara, que às vezes é a internet, que às vezes dá um coisa que não conecta. Eu tô falando isso porque nas questões, até teve uma pergunta assim, me perguntaram, né? Não vou falar o nome, né? Como que acontece que às vezes você pluga um negócio e às vezes, enfim, e o negócio não acontece. E hoje nas tecnologias, embora a gente sabe que as inteligências são coisas legais, mas os hardwares de software e tudo mais, quando é plug and play, que hoje a Apple basicamente domina esse mercado, né? Que é plug and play, você pluga ali e ele já reconhece. Fora ele, dificilmente a gente tem uma outra estrutura que é mais easy para o profissional. Uhum. Então, às vezes, você pluga o negócio, ele dá vertical, você pluga, dá horizontal, e aí você tem que se adaptar a tudo isso. Além disso, o corre, né, do dia. E como é que é o corre para você no dia da tua gravação? Bom, para mim sobra pouca coisa, Júlio, confesso. Basicamente o que me sobra de tarefa é mandar o prompt para o estúdio, que agora inclusive uma das pessoas do meu time eu descobri que está mandando já. Isso. Então a última gravação o prompt já estava pronto ali. Então para mim me sobrava chegar no horário, porque a gente é muito chato com horário, né? Sim. Então a gente gosta de começar pontualmente no horário a gravação. Às vezes o convidado atrasa e tá tudo bem, mas a gente não pode atrasar. Sim. Então cabe a mim chegar antes no estúdio e antigamente preparar o prompt, agora não preciso mais, e basicamente é isso, e fazer uma boa entrevista. Para mim sobra esse trabalho, né? Mas por trás daí tem um staff grande, o teu time, o meu time, então por trás aí a coisa é complexa, né? Você tem o link da gravação, daí você tem, né, da tua parte no estúdio, tem um monte de câmera, tem a mesa lá de edição, tem a pessoa que cuida do prompt, tem um staff grande, e do meu lado tem uma pessoa que recebe o convidado, que alinha tecnicamente com o convidado como é que vai ser, antes de colocar para falar comigo e com a minha co-host, né, a Patrícia. Então, de fato, acho que para mim sobra muito pouco. Sobra pegar o iPad e tá ali tá com o cardápio de perguntas ali possíveis e gravar. E quem que faz essas perguntas? É você que elabora? Ou não, tem uma pessoa do time que faz, eu reviso e complemento, né?
usando IA, inclusive. Sim, eu reviso com IA e complemento ali o cardápio de pergunta. Sabe que eu aprendi esses dias com uma IA? Quando a gente cria um prompt, né? Por exemplo, e agora as IA estão mais assertivas, trazendo personalização. Uhum. Então, por exemplo, eu falo de um jeito e eu tenho o meu jeito de falar. Uhum. Quando a gente escreve, a gente coloca o jeito de uma outra pessoa. Quer dizer, você nunca fala exatamente como você escreve, né? Então, você escreve de um jeito, não sei se eu acho que é para causar impressão, enfim, mas a escrita, ela nunca vai ser igual o jeito que a gente fala no dia a dia. E aí o que acontece? Esse engajamento desses personagens que hoje não utiliza, por exemplo, de uma linguagem mais própria, de uma coisa mais natural, né? Vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente faz isso mais naturalmente. Mas se a gente fosse fazer uma coisa jornalística, por exemplo, tava um texto ali totalmente jornalístico, todo elaborado de uma certa forma que para mostrar que a gente é um jornal nacional, por exemplo. E hoje os podcasts eles crescem muito mais, né? Tá crescendo muito mais a própria do engajamento, enfim, por sair desse negócio. Hoje a gente tem um cenário que a gente pode tomar uma água, um café, uma coisa assim. Já no jornalístico já não dá para fazer isso, né? Aquele negócio parado e ali, né, preso, né? Você acha que isso, a IA, complementando ali a tua fala, perde ou não um pouco da tua essência, por exemplo, daquilo que você, como personagem, faria a pergunta? Se deixar 100% que a IA manda, com certeza perde, né? Por melhor que seja o prompt ali, né, que se você for fazer para simular você mesmo ali, para ela fazer pensando que é você, né? Como se fosse você. Perde, né? Então o ideal, o que eu faço é revisar sempre, né? Porque eu ainda não consegui criar um prompt de revisão de pauta, de criação de pergunta, de pauta de pergunta, de entrevista, que traduz exatamente o que eu estou pensando. Talvez no futuro a gente consiga, né, Júlio? Porque a IA está evoluindo muito rápido. Mas, por enquanto, o que eu faço é sempre revisar. E eu reviso, acho que, vamos lá, 30% a 50% das perguntas que eu faço, eu reviso, eu adiciono. Então, ou eu tiro ou eu coloco. Então 50%, 50% a 70% eu deixo o que a IA propôs e 30% a 50% eu coloco coisas minhas ali, né? Então depende, às vezes ela acerta mais, às vezes ela acerta menos, mas eu sempre reviso. Eu nunca mando uma pauta sem revisar, nunca, né? Isso fora de questão. Fechou. Deixa eu fazer o seguinte, gostaria que você deixasse um recado para quem hoje está querendo ingressar na carreira, né, no mercado, quem está fora há muito tempo, né, que a gente tem hoje personagens que estão há muito tempo e quer voltar, né, o que você diria para esse personagem? E aí passa para a gente ali os seus canais hoje, quais são as mídias que vocês estão, né? Tá. Depois a gente vai deixar o link embaixo também, aquela coisa toda. Tá. Bom, então, dica de carreira. Eu entendo que é se manter sempre estudando e se atualizando, porque como o Júlio falou, né, a gente está num mundo que a tecnologia está mudando de novo, então a gente saiu do analógico para o digital, agora do digital para IA, né, fazendo uma analogia aqui. Então essa transição vai gerar muita mudança, então é importante a gente mudar junto, se a gente não mudar junto, a gente vai ficar para trás. Então, continuar estudando e acreditando também, né? Nesse mundo onde as coisas mudam muito ao redor, é comum às vezes bater o desespero, bater a descrença, manter o otimismo, manter a tua parte no processo, que é estudar e continuar caminhando, continuar evoluindo. Acho que essa é a minha principal dica. E como o Júlio falou, então, na descrição estão os acessos aos podcasts que a gente tem. E basicamente eles estão divulgados no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast. É isso aí, pra gente terminar, eu vou te dar uma lembrança. Opa, obrigado, Júlio. Pra você ouvir assistindo, já viu essa não? Opa. Porque você vai ouvir através de um presente que eu deixei. Posso abrir? Abro aqui? Não, tá já. Bom.
A galera já vê, né? Vamos ver o que o Júlio preparou aqui. Provavelmente você tenha, mas nunca é demais. Na hora que perde um. Ô, louco, Júlio. Caramba, cara. Não precisava, hein, meu amigo. Obrigado. Aí, ó. O Ritaco pode Júlio aqui. Legal. Pô, muito obrigado, viu, Júlio, pela lembrança aqui. Opa, obrigado valeu. mesmo. Rodrigão, amigo. valeu. Obrigado viu? pela sua presença. E aí tá a dica, né? Se você quiser crescer na carreira, não esqueça de fazer a sua parte, beleza? Ficamos por aqui e não esqueça de curtir, dar aquele like, aquela coisa marota que você sabe e já está acostumado. Fui!